Olá, o meu nome é Ana Paula Gomes e eu quero compartilhar com você que está me ouvindo um compilado do livro de Gálatas. Nós fizemos a leitura dos 6 capítulos desse livro que é tão provocativo e faz com que nós realmente possamos olhar para dentro de nós e meditar sobre quem somos e o que estamos fazendo em relação a essa graça que o Senhor nos deixou por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Se você não ouviu, eu te desafio a retornar e ouvir cada capítulo, deixando que o próprio Espírito Santo ministre contigo de forma pontual e pessoal. E através desta reflexão de hoje, eu espero que o meu e o seu coração possa mais uma vez ser ministrado e receber a porção para esse tempo em relação a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Refletindo sobre esse livro, não é? Trazendo novamente à tona tudo que lemos ali em Gálatas, eu tenho uma sensação que Paulo ele não estava apenas falando sobre teologia ou princípios espirituais. Eu tenho uma sensação que ele sabia exatamente sobre essa guerra, esse conflito interno humano entre a tensão em ser livre e essas correntes que constantemente nós colocamos em nós mesmos. É como se nós, mulheres, nós entendemos bem isso. Quando nós estamos limpando a casa ali, logo em seguida a poeira volta. É mais ou menos por aí. A graça, ela nos liberta, mas quase sem perceber, nós vamos acumulando de novo a poeira do perfeccionismo, das comparações, da necessidade de provar algo para alguém. E Paulo insistia. Durante todas essas leituras nós percebíamos, nós fomos chamadas para a liberdade. Será que realmente queremos ser livres? Mesmo sendo chamadas para a liberdade, será que é isso que nós queremos? Ou nós estamos sempre buscando reorganizar essas correntes e pintando elas de dourado, como se fossem joias? De forma inconsciente nós podemos fazer isso. Nós mulheres em especial, conhecemos bem essas prisões. Porque existem leis invisíveis que ditam que nós devemos ser fortes, mais dóceis, cuidadoras, mais impecáveis, produtivas, mais discretas. E Paulo, durante essas leituras, ele nos faz refletir sobre essas questões, que nós não precisamos provar nada para ninguém, porque nós já fomos aceitas como filhas pertencentes. Gálatas, ele vem para nos confrontar com esse tipo de dilema. E nós temos que refletir sobre tudo que foi ensinado ali em relação a viver pela lei e viver pela graça. A lei, ela exige, a graça transforma. E não existe graça sem lei, porque a lei nos dá diretrizes, mas a graça, ela nos constrange. E talvez seja isso que toque profundamente todas nós, muitas vezes. Porque muitas vezes nós medimos o nosso valor pelo que conseguimos dar, ou pelo que conseguimos fazer, ou pelo que conseguimos cumprir, como se fôssemos aprovadas somente quando nós damos check, E Paulo, ele nos chama a viver olhando para dentro de nós, sem cobranças externas, mas realmente entendendo o sacrifício do Evangelho. Sabe aqueles frutos invisíveis que brotam naturalmente quando nós estamos ligadas ao Espírito Santo? Ninguém está vendo o que está acontecendo ali, o processo, mas ele está acontecendo. E é isso que a graça nos provoca a viver. Nós precisamos verdadeiramente compreender essa mensagem de forma clara. E se de fato para você isso ainda não é claro, eu te desafio a orar de forma pessoal, falar: Senhor, que o Senhor possa me trazer clareza e entendimento sobre esta palavra.
Os frutos, né, que foram citados nesse livro de Gálatas, os frutos do Espírito, não é um produto industrial que sai de uma máquina. É algo vivo, orgânico, que cresce em silêncio, que precisa de tempo, cuidado, sol e água, precisa de atenção. Um fruto, para que ele realmente possa se produzir, não pode ser algo que acontece com pressa. Ele nasce porque ele está enraizado em uma árvore. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: que tipo de raiz tem nos sustentado? Nós precisamos meditar constantemente sobre isso. Será que de repente não tem raízes de comparação, de ressentimento, de autopressão? Ou será que de repente as nossas raízes são raízes de fé, de convicção, de descanso? Quais são as nossas raízes? Nós precisamos olhar para dentro de nós e entender esses conflitos que muitas insistem em permanecer. E conflito é algo que sempre vai existir dentro de nós. A questão é nós precisamos aprender a lidar, entender essa graça que é leve, essa graça que ela é fluida, ela não é algo que nós conseguimos alcançar por ter dado algo em troca, é algo fluido. Então, Paulo mais uma vez nos lembra que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, que nós possamos levar essa frase como bálsamo para a nossa vida e ao mesmo tempo como um desafio, porque lá em Gálatas dizia: o bem que nós fazemos muitas vezes não será reconhecido. Você e eu não seremos aplaudidas, nós não seremos vistas, mas o convite para nós é esse, que nós não desistamos de fazer o bem, que eu e você não venhamos desistir de fazer o bem. O bem, ele tem o peso eterno para a nossa vida, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ele só acontece nos bastidores. Então eu quero provocar o seu coração a viver essa liberdade da graça, do favor que eu e você não merecemos. Esse favor está sobre nós e nós podemos estender esse favor porque nós somos agentes de transformação. Então nós precisamos executar todos os ensinamentos que Gálatas nos deixou através dessa leitura que fizemos. Gálatas é um chamado para que nós venhamos tirar as máscaras, descansar as nossas mãos cansadas. Nós precisamos reaprender a viver de dentro para fora. Nós precisamos nos lembrar de que a liberdade em Cristo não é uma teoria, deve ser o estilo de vida. Imagina você abrindo uma janela de uma casa que ficou muito tempo fechada. E esse ar que você deixa entrar após abrir essa janela depois de muito tempo é o ar que nós precisamos para realmente viver esse respiro que o próprio Senhor gera em nós e para nós, através da graça, do favor que não merecemos. Que eu e você possamos ser impactadas com esta palavra, com essas verdades do céu, que o Senhor possa gerar em nós essas convicções, esse entendimento que nós fomos chamados para fazer o bem, que nós precisamos de fato viver essa liberdade em Cristo, que nós precisamos nos levantar, nos posicionar como pessoas que entendem o sacrifício da cruz, e por causa do sacrifício da cruz nós somos livres para adorar, para bendizer, mesmo em meio ao caos, porque essa graça, esse favor, mesmo em meio ao caos, nós iremos receber estratégias do próprio Senhor para lidar com as circunstâncias, para lidar com os desafios, para lidar com aquilo que não é sobre a nossa obra, não é sobre a nossa força física, não é sobre nós mesmos, é sobre algo além, que nós não temos entendimento. Que eu e você possamos ser transformados de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém?
Um forte abraço e eu te encontro na próxima leitura do próximo livro.